Irajá Abreu, empresário e produtor rural. Deputado federal por Tocantins, Irajá Abreu está em seu primeiro mandato e é filiado ao PSD, o Partido Social Democrático. O deputado é autor do projeto que cria a Política Nacional de Geração de Energia Elétrica a partir de biomassa. Pela proposta, as distribuidoras de energia deverão contratar, a partir de 2014, pelo menos 250 megawatts por ano. Para o deputado, o projeto vai incentivar o surgimento de uma nova matriz energética no país. Mas como aumentar a produção de energia em larga escala a partir de biomassa para atender a demanda nacional? Eis a questão. Deputado Irajá Abreu, por que incentivar a biomassa? Quais as vantagens em relação à energia produzida pelas hidrelétricas, por exemplo? Bem, nosso país está vivendo um momento de plena expansão econômica e, como é natural, a demanda por energia elétrica ela é cada vez maior. Nós temos um grande potencial que é a energia gerada a partir de hidrelétricas, mas as hidrelétricas, todos nós sabemos que por trás da construção da hidrelétrica há um grande passivo ambiental, além também de um risco em função dos regimes de chuva. Então, há ano em que as hidrelétricas, pela escassez de chuva, elas geram um potencial de energia suficiente, mas há outro ano que não. Então, para que o Brasil não corra esse risco, que não mitigue esses riscos, é cada vez mais interessante que a nossa matriz elétrica ela possa ser diversificada. E é aí que nós devemos estimular a produção da eletricidade a partir de biomassa, que é uma fonte de energia renovável, e que isso é muito importante para que a gente possa ter cada vez mais uma autonomia nesse setor elétrico brasileiro. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir a proposta do deputado. A primeira pergunta é do representante da Universidade Católica de Brasília, doutor em Biofísica, professor Diego Nolasco. Bem, deputado, é sabido que usinas processadoras de biomassa com fim na produção de energia elétrica têm um rendimento extremamente baixo, o que acarreta no consumo de um grande volume da matéria-prima, que é a própria biomassa. Como é que o projeto pretende lidar com o problema da produção dessa biomassa para que as nossas florestas não sejam desmatadas? Correto. O fato é que nós precisamos não apenas pensar na biomassa como uma fonte de consumo própria, né? Nós percebemos que há usinas de açúcar e álcool que utilizam dessa matriz para ter o consumo na sua indústria e que há um excedente que eles precisam colocar isso nas linhas gerais, para que possa ser consumido por outros mercados consumidores. A indústria de celulose da mesma forma. E o projeto, ele prevê, dentro desse gargalo que você pontuou, alguns incentivos, alguns benefícios. O próprio BNDES, no ano passado, lançou uma linha de crédito para que novos empreendimentos, geradores de biomassa, possam se instalar, utilizando a própria receita no longo prazo das concessionárias como garantia. Há também um incentivo de 5% no imposto de renda da pessoa jurídica, para que ele possa ser desonerado, e também uma segurança, que seria o contrato de 15 anos de fornecimento para essas concessionárias de energia. Então, são algumas das ideias que nós tentamos contrapor a essa ineficiência que você colocou. Deputado Irajá Abreu, qual a quantidade de energia produzida no país a partir da biomassa hoje em dia? O seu projeto estabelece uma cota mínima para ser cumprida a partir de 2014. Qual a capacidade de aumento da nossa produção de energia limpa? Olha, hoje o fato é que, se a gente pegar a produção brasileira de energia elétrica, quase 65% é proveniente ainda de hidrelétricas, de PCHs, de UHS. Da biomassa, segundo a ANEEL, nós temos aproximadamente 7,5% dessa energia proveniente desse uso da biomassa, que é através do bagaço da cana, através do cavaco, através da lenha, enfim, de todas as possibilidades, todas as fontes possíveis de geração de biomassa. E nós queremos que nós possamos ampliar esse índice de 7,5% para que a gente possa incrementar mais nos próximos 5 anos, mais 4.000 megawatts. O projeto prevê uma obrigatoriedade de que as concessionárias comprem anualmente 250, mas existe um potencial muito maior do que esse, e a ideia do projeto é que a gente possa implantar algumas iniciativas para que esse tipo de energia possa ser cada vez mais comum no nosso país.
Nós trouxemos também para participar do Eis a Questão César Miranda, pesquisador da Embrapa Agroenergia. Deputado, o senhor conhece ou tem informações sobre levantamentos confiáveis de diferentes fontes de biomassa, fora a cana-de-açúcar, bagaço de cana ou madeira, que venha de florestas plantadas ou não, nas diferentes regiões do país, que possibilitem garantir que o seu projeto, uma vez aprovado, venha a ser implementado de forma efetiva e de forma, vamos dizer, assemelhada nas diferentes regiões? O fato, César, que existe no Brasil uma subutilização dessa fonte de biomassa. Hoje o Brasil praticamente desperdiça em quantidades exorbitantes o que nós temos aí de resíduo de madeira, os lixos nas cidades, na zona urbana, enfim, o Brasil tem um potencial enorme. Então, como já existe esse passivo, por que não aproveitá-lo em benefício do nosso Brasil? Principalmente nesse aspecto da energia, que é tão vital e tão estratégico para a economia nacional. Então, a biomassa, ela se posiciona como uma destinação comercial, um fim que seja benéfico ao país, sem ter um passivo ambiental, como seria em outros casos, em outros tipos de matrizes, que não é a biomassa. Deputado Irajá Abreu, quais os incentivos fiscais às indústrias que usem a energia a partir de material orgânico? Bem, como eu tinha dito anteriormente, o projeto ele prevê um incentivo de 5% no desconto do imposto de renda da pessoa jurídica, nessas empresas que venham a construir empreendimentos, geradores de energia a partir da biomassa. Ele teria da concessionária um contrato que dê segurança a ele num prazo de 15 anos, ou seja, essa concessionária garantirá a ele a compra da sua produção num intervalo de 15 anos. E, basicamente, esses seriam os dois pilares para que a gente pudesse estar estimulando o setor produtivo, o setor privado, para ingressar na geração dessa nova energia na matriz brasileira. Professor Diego Nolasco, da Universidade Católica de Brasília, por favor. Bem, em várias cidades do país, se não em todas, é bastante frequente a ocorrência de apagões que acontecem não pelo não fornecimento, pela não geração de energia elétrica, mas por problemas nas redes de transmissão e distribuição. O projeto tem alguma previsão de ampliação dessas redes de transmissão e distribuição, já que mais energia elétrica vai chegar até essas redes? O nosso objetivo, em síntese, nesse projeto, é apenas instituir uma política nacional de geração de energia a partir de biomassa. A questão da infraestrutura, as redes que são importantes e necessárias, elas não estão inclusas dentro dessa proposta, porque a ideia é que nós possamos ampliar de 7,5% para mais ou menos 10%, e isso não será prejudicial no aspecto da infraestrutura dessas redes. As redes atuais, elas suportam esse acréscimo de energia que nós estamos pleiteando, pretendendo, a partir da biomassa. Mais uma participação de César Miranda, pesquisador da Embrapa. Deputado, uma possível demanda pelo uso de resíduos, de culturas ou de biomassa pode implicar numa baixa quantidade de resíduos, obviamente, por exclusão, deixadas no solo, e ao que mantém a fertilidade do solo, mantém a base da produção. O seu projeto, obviamente, não ataca essa questão diretamente, mas o senhor, como deputado, tem preocupações em, uma vez implementado o seu projeto, dar incentivo, buscar experiência para que, obviamente, seu projeto não venha a ser descrédito mais adiante? Claro, a preocupação é que a gente não use, no caso, por exemplo, do resíduo florestal, das madeiras, 100%, porque nós sabemos, e a Embrapa tem estudos que demonstram isso do ponto de vista científico e técnico, a importância da incorporação desses resíduos aos solos. Isso está diretamente relacionado à própria fertilidade desse solo. Mas a gente utilizar de forma racional e equilibrada alguns desses resíduos para que a gente possa equacionar um outro problema nacional, que é a falta de energia elétrica, principalmente nos grandes centros brasileiros. Então, o projeto ele vem para ser realmente uma solução, não para criar um outro passivo ou um outro problema. E eu acredito que, assim que a gente consiga implementar, nós vamos regulamentar o uso
desses resíduos, sejam de madeira, seja de lixo, seja de bagaço de cana, para que isso efetivamente não se torne uma dificuldade para o país. O seu partido, o deputado Irajá Abreu, o PSD, não faz parte da base aliada. O senhor está negociando com o governo a aprovação desse projeto? Existe interesse dos governistas, que são a maioria, em aprovar esse projeto, considerando os incentivos que são dados a outras fontes energéticas, como o pré-sal e as hidrelétricas? A grande vantagem desse projeto é que ele é um projeto suprapartidário. Ele está tramitando atualmente na Comissão de Minas e Energia, tem como relator o deputado Paulo Magalhães, da Bahia, também do meu partido, do PSD, e nós temos conversado com o Ministério de Minas e Energia, com a Casa Civil, e há sim um interesse e uma disposição para que esse projeto seja aprovado, porque eles entendem que essa é uma saída para um problema grave no Brasil, que é a geração de energia. E nada melhor e nada compatível com o que a nossa presidenta Dilma defende, é que seja um desenvolvimento sólido, equilibrado e sustentável. E essa matriz da biomassa, ela tem esse aspecto, esse pilar que é o uso de madeira sempre proveniente de reflorestamentos ou de resíduos que não sejam, do ponto de vista ambiental, sejam prejudiciais ao nosso país. Mais uma pergunta do doutor Diego Nolasco. Para que as usinas processadoras do material da biomassa com fim na geração de energia elétrica não sejam reféns da lenha e do carvão, é necessário que se desenvolvam novas tecnologias, né, de produção de matéria-prima para essas usinas. Existe no projeto a previsão de algum incentivo para as universidades, por exemplo, no desenvolvimento de novas tecnologias nesse sentido? Ou a ideia é a simples importação de tecnologia como o Brasil comumente faz? É importante ser colocado pontos como esse, Diego, porque o projeto ele está hoje tramitando na Comissão de Minas e Energia e deve passar por mais duas comissões, Finanças e Tributação e provavelmente Constituição e Justiça, para que a gente possa aprimorá-lo. E esse é um assunto que nós devemos incorporá-lo ao texto original para que ele possa chegar o mais lapidado possível e mais compatível com a realidade. Eu queria aproveitar a oportunidade de ressaltar que hoje, diferentemente dos outros países como na Europa, nos Estados Unidos, a biomassa ela ainda tem um uso muito limitado. Praticamente, o uso da biomassa é em residências, para aquecimento, na indústria, apenas para o consumo da própria energia e, quando tem um excedente, poder comercializar esse excedente. E nós precisamos entender que a biomassa ela vai além disso, ela pode ser, sim, uma nova matriz importante nesse contexto nacional. E é essa a ideia central do projeto, é fazer com que a biomassa não seja apenas usada para fins residenciais ou mesmo industrial. Nós precisamos que ela se torne efetivamente uma energia comercializável e utilizada do ponto de vista nacional. E essa é a ideia do projeto para que a gente possa popularizá-lo. Deputado Irajá Abreu, o senhor avalia que o empresariado brasileiro está consciente da importância de se usar mais energia limpa na produção? Está, nós temos avançado muito nisso, tivemos recentemente na Rio+20 um debate importante nesse sentido e não é mais possível haver o crescimento econômico se não houver uma preocupação com o social e também, tão importante quanto, a questão ambiental. Esse é o tripé que mantém e sustenta qualquer atividade empresarial, é a sustentabilidade. E cada vez isso vai estar mais presente no dia a dia das empresas, da sociedade como um todo, preocupada, né, em estar sempre cumprindo com a sua responsabilidade. E essa é a tendência, eu não vejo diferente nós voltarmos no tempo. Muito pelo contrário, eu acho que nós vamos crescer e prosperar nesse sentido. Mais uma questão de César Miranda, pesquisador da Embrapa Agroenergia. Deputado, a grande fonte de biomassa que nós temos no momento são os resíduos de cana-de-açúcar, o bagaço. E isso está concentrado em um determinado número de usinas. E, obviamente, pela agregação e quantidade, será predominante num sistema como o que o senhor propõe. O que caracteriza, de certa forma, uma concentração. Haveria, no seu pensamento posterior de regulamentação, possibilidade de que, de alguma forma, a agricultura familiar fosse incluída com algum tipo de incentivo, seja ele a pesquisa ou a própria produção diferenciada, como já é
por exemplo, com o biodiesel, que tem o selo social? Há alguma preocupação no seu pensamento, na sua forma de propor a lei a posteriori? Sim, eu acho que é fundamental que essa participação ela não seja pontual, ou seja, de apenas um nicho de mercado. Eu acho que nós precisamos popularizar cada vez mais o uso da biomassa como matriz elétrica brasileira. E eu acredito que nós possamos sim envolver todos os segmentos, sejam os pequenos produtores, os grandes produtores, a indústria, o comércio e a sociedade, que é quem vai ser verdadeiramente beneficiada com a energia limpa e, se Deus quiser, mais barata do que a convencional. E essa é a ideia que nós temos de implantar no projeto. Deputado, o seu projeto prevê a compra de energia a partir de 2014, mas o senhor entende que o uso de energia, né, em relação a outros países no Brasil, particularmente Europa e Estados Unidos, o país não está com um pouco de atraso em relação a isso? É verdade. Se nós pegarmos como referência alguns países, a Finlândia, por exemplo, que tem como a biomassa da sua principal matriz energética, a Finlândia, esse percentual sobe para 30% da matriz elétrica da Finlândia. Então, nós temos algumas referências que nós possamos nos pautar para que a gente possa melhorar cada vez mais essa participação. Se a gente pegar a média nos países em desenvolvimento, a média é de 22%. E na média mundial o uso é apenas de 4%. E o Brasil ele ainda está patinando aí entre a média mundial e a média entre os países em desenvolvimento. Então nós temos aí uma margem para poder crescer dentro desse segmento, dentro desse nicho da biomassa, e nós temos todas as condições, condições naturais, condições econômicas, né? Nós temos o principal, que são esses resíduos, para que a gente possa gerar essa energia a partir da biomassa. Então nós só precisamos ter realmente uma política governamental, uma política estratégica para usar isso de forma racional e em benefício do nosso país. Deputado Irajá, o país não fica muito acomodado, tendo o pré-sal e outros recursos de energia elétrica, as hidrelétricas, e não se preocupa em investir muito nesse seu projeto? Eu acredito que a biomassa ela segue um caminho natural, como foi, por exemplo, num passado recente, a eólica. A energia eólica ainda não havia sido difundida no Brasil, mas graças a uma intervenção do governo, através da sociedade, nós conseguimos fazer com que ela se tornasse uma realidade. Ainda não tem uma participação significativa na matriz elétrica brasileira, mas ela já começa a demonstrar algumas evoluções. Então, para que isso acontecesse, foram necessários incentivos para que a eólica se tornasse uma realidade. E agora a biomassa passa pelo mesmo momento, um momento em que a gente precisa concentrar os esforços e a atenção para essa nova matriz, para que ela possa também se tornar cada vez mais presente e significativa na matriz elétrica brasileira. Professor Diego Nolasco. Em usinas de conversão de biomassa em energia elétrica, essa energia elétrica é produzida por meio da queima da biomassa em fornos e caldeiras. No momento da escrita do projeto, foi feito algum estudo de impacto ambiental da construção dessas tais usinas com fornos e caldeiras e da operação dessas usinas? Essa é uma preocupação que nós temos com a implantação dessa política nacional. É claro que esse projeto ele vai passar por uma regulamentação e é natural que o Ministério do Meio Ambiente e também de Minas e Energia possa criar alguns gatilhos, algumas travas, para que isso não se torne um passivo ambiental. Nós sabemos, temos a plena ciência dessa situação e pretendemos, através da regulamentação, determinar alguns critérios para que isso seja respeitado e não seja colocado como um fator negativo na produção da biomassa. César Miranda. No seu projeto, prevê uma série de incentivos. Como leigo, e agora não como pesquisador, mas como cidadão, não é mais uma fonte de, a fundo, não vou dizer perdido, porque não acredito que eu seja, mas que onere o Estado nessa busca de energia, e se ela é realmente limpa, compensa o gasto dos incentivos, deputado?
Era necessário, César, para que a gente possa instituir medidas que nós consideramos importantes, é necessário estímulos. Esses estímulos eles podem se dar do ponto de vista fiscal ou pode se dar também do ponto de vista empresarial. O que nós tentamos no projeto é tentar conciliar um pouco de cada coisa. Quando eu digo que as empresas que venham a investir na geração de energia a partir da biomassa, elas terão por parte das concessionárias um contrato de fornecimento de 15 anos, você está proporcionando a elas uma segurança empresarial para que o negócio possa ser viável do ponto de vista econômico. Quando no projeto é contemplado o incentivo de 5% do imposto de renda, que não é total, é parcial, nós estamos nos posicionando como governo como favoráveis à implantação desse tipo de empreendimento no país. Então é necessário, nesse princípio, que haja esse tipo de estímulo para que a gente possa verdadeiramente implantá-lo no país. É claro que, ao implantá-lo, fatos novos surgirão. É quando o governo tem um papel, né, de fazer a regulamentação dessa matéria. Então, vão surgir assuntos que nós deveremos, né, tratar e deliberar para que a gente possa, ao longo do tempo, equacionando essas diferenças que, porventura, venham a surgir com a medida uma vez implantada. Deputado Irajá Abreu, o senhor entende que o país tem tecnologia suficiente para a produção em grande escala de energia por biomassa a partir de materiais orgânicos? Olha, eu acredito que, num primeiro momento, é comum que o Brasil venha a importar tecnologias de outros países que já têm a biomassa como uma matriz mais comum e mais usual. Mas a nossa ideia é que essa tecnologia possa ser nacional, né? Que nós mesmo possamos fabricar esses equipamentos, nós possamos ter a vanguarda na produção dessa tecnologia. Isso é um processo natural que vai acontecer. O próprio projeto ele delimita para esses incentivos que as empresas tenham ao menos 75% desses equipamentos nacionalizados para que eles possam usufruir desses incentivos e, aos poucos, a tendência é que isso chegue a 100% para que a gente possa reter os empregos, possa reter as riquezas dentro do nosso país. Em que percentual, deputado, o senhor imagina que o país poderá utilizar desse tipo de energia para compor o seu quadro que atualmente atende o país? Como eu havia dito, hoje a biomassa responde apenas por 7,5% segundo a ANEEL. Nós queremos que no universo aí de 5 anos nós possamos alcançar 10%. E podemos ainda chegar a 15%, 20% dessa matriz. Se nós alcançarmos essa meta, o Brasil será, sem sombra de dúvida, um país cada vez mais independente do ponto de vista energético, porque ele ficará menos refém das hidrelétricas, das termoelétricas, que essas sim são realmente poluidoras, movidas a óleo diesel e a combustível fóssil, e aí sim nós teremos uma independência por uma energia cada vez mais renovável. O projeto de lei que cria a Política Nacional de Geração por Biomassa está aguardando parecer na Comissão de Minas e Energia e ainda tem de tramitar pelas comissões de Finanças e Tributação, além da Comissão de Constituição e Justiça, antes de ser apreciado pelo plenário da Câmara. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre os projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá.